Bom, pessoal, então esse exemplo, né? Uma mistura gasosa com pressão total de 176 kPa, né? Ou seja, né? 176 mil Pascal, né? E 20 graus Celsius, ou seja, para transformar para Kelvin, basta somar 273, né? Então aqui eu já tenho a minha pressão, né? E a minha temperatura em Kelvin, ou seja, 293 Kelvin, certo? Contém uma composição molar de 27% de nitrogênio molecular, 41% de dióxido de carbono e 32% de monóxido de carbono. Ou seja, ele está me dizendo, né, que isso aqui é a minha composição molar, ou seja, é a minha fração molar. A gente viu na aula de conceitos que a minha fração molar a gente definiu como Xi, né? Ou seja, nesse caso, o nitrogênio molecular é o N2, ou seja, ele está dizendo que eu tenho 0,27, né? No meu dióxido de carbono, ou seja, o CO2, eu tenho 0,41. E do monóxido de carbono, né, ou seja, o CO, eu tenho 32%, ou seja, 0,32. Para a gente poder resolver a letra A, né, ele pede a massa molar média da mistura. Então, como ele deu aqui a minha fração molar, a gente vai utilizar a relação que a gente viu na aula de conceitos, que diz que, né, a minha massa molar é igual a o somatório, né, de Xi, né, a minha fração molar, vezes a massa molecular do componente, né, I. Ou seja, a gente vai ter que descobrir aqui no caso, então, que a minha massa molecular do N2, né, vai ser igual a 28 gramas por mol, já que cada nitrogênio vale 14, que a minha massa molecular do CO2 é igual a 44 gramas por mol, né? E que minha massa molecular do CO é igual a 28 gramas por mol. A partir daí, né, basta substituir os valores. Então, eu vou passar a ter, né, primeiro, pegando o nitrogênio molecular, eu vou ter 0,27 vezes 28, mais, pegando aqui o CO2, 0,41 vezes 44, mais, e agora eu vou ter o monóxido de carbono, né? 0,32 vezes 28. Fazendo aí na calculadora, né? A gente vai obter o resultado que minha massa molar média vai ser igual a 34,56 gramas por mol. Então, está aqui já, né, a resposta da alternativa A. Na letra B, ele está pedindo as frações mássicas, né, de cada espécie. Então, para a gente poder resolver essa alternativa, a gente vai utilizar uma relação que a gente viu na aula de conceitos, né, que diz que a minha fração mássica, né, da espécie vai ser multiplicada pela minha massa molar média, né, e isso tudo vai ser igual, né, a minha fração molar do componente vezes a minha massa molar do componente. Ou seja, já que eu quero saber a minha fração mássica, né, eu vou isolar aqui a minha fração mássica do N2, né, que vai ser igual à minha fração molar do N2, que a gente já tem, né, a gente sabe que a gente viu aqui, que está multiplicando a minha massa molar do componente, que a gente também já sabe, dividido, né, pela minha massa molar média. Ou seja, né, no caso do N2, 0,27 vezes 28 dividido por
34,56. Então, a minha massa, a minha fração mássica, né, do N2 vai ser igual, né, fazendo aí na calculadora, 0,219, certo? Da mesma forma, fazendo aqui para o CO2, né? Então, eu já vou fazer de maneira mais direta. Eu vou ter 0,41, que é a minha fração molar, que está multiplicando a minha massa molar do CO2, né? Que é 44, dividido pela minha massa molar média, 34,56, né? Ou seja, a minha fração mássica do CO2 vai ser igual, né, a 0,522. E para finalizar, né, a minha fração mássica do CO, que vai ser 0,32 multiplicado por 28, dividido, né, por 34,56. Então, a minha fração mássica do monóxido de carbono vai ser igual, né, a 0,259. Então, observem que essa soma aqui, né, tem que ser igual a 1, né? Ou seja, está aqui, né, a resposta da alternativa B, que é as frações mássicas de cada componente da mistura. Na alternativa C, ele está pedindo para a gente calcular a concentração molar e a concentração mássica da mistura, certo? A gente viu na aula de conceitos que a gente pode calcular a concentração molar através da pressão dividido pela minha constante universal dos gases vezes a temperatura, né? Ele deu a pressão em kPa no enunciado, a gente precisa transformar para Pascal, né? Então, 176 mil Pascal, dividido pela minha constante universal dos gases, que eu vou utilizar 8,314, porque é o valor que é para Pascal, né? Ou seja, eu vou ter 8,314 metros cúbicos, que multiplica Pascal, dividido por Kelvin, vezes mol, né? A minha temperatura em Kelvin, 293 Kelvin, né? Daí a gente pode cortar as unidades, né? E vai sobrar exatamente, né? Então, quando eu cortar aqui Pascal com Pascal, Kelvin com Kelvin, né? Fazendo aí na calculadora, a gente vai obter o resultado, né, para concentração molar de 72,25 mol, né, por metro cúbico. Então, quando eu encontrei aqui a minha concentração molar, a gente viu na aula de conceitos que a gente pode encontrar a concentração mássica utilizando a fórmula, né, que vai ser massa molar média vezes a minha concentração molar. Ou seja, eu vou ter 34,56 gramas por mol, né, multiplicando 72,25, né, mol por metro cúbico. Então, esse mol vai simplificar, né? Fazendo aí na calculadora, a minha concentração mássica da mistura, né, vai ser igual a 2.496, né, 96 gramas, né, por metro cúbico. A unidade ideal para concentração mássica, né, é quilograma. Então, basta voltar 3 casas, né? Então, eu vou passar a ter 2,49, vou arredondar aqui para 7, né? Quilogramas por metro cúbico. Então, está aqui a minha concentração mássica da mistura e está aqui a minha concentração molar da mistura. Bom, pessoal, na alternativa D, né, ele pede para a gente calcular a concentração molar e mássica das espécies. Então, para a gente calcular as concentrações molares e mássicas das espécies, a gente precisa calcular através da fórmula que a concentração da minha espécie molar, no caso, né,
vai ser igual à minha fração molar, né? Que multiplica a minha concentração molar da mistura. Da mesma forma, né? Que a minha concentração mássica da espécie vai ser igual à fração mássica da espécie vezes a minha concentração mássica da mistura, né? Então, aqui a gente já tem os valores que foram obtidos nas questões anteriores, basta substituir. Então, no caso, a minha concentração do N2, né, vai ser igual a 0,27, que multiplica, né, 72,25. Fazendo a calculadora, né, a gente vai obter 19,508, né, mol por metro cúbico. A concentração do CO2, né, a minha fração molar 0,41, multiplicando 72,25. Então, quando a gente fizer na calculadora, vai obter 29,622, né, mol por metro cúbico. E a concentração do monóxido de carbono, né, a minha fração molar 0,32, que está multiplicando 72,25. Então, a gente vai obter 23, né, 0,12 aproximadamente, né, mol por metro cúbico. Então, está aqui, né, as minhas 3 concentrações molares dos componentes da mistura. E agora a gente pode, né, finalizar calculando aqui as concentrações mássicas, né? Ou seja, a concentração mássica do N2 vai ser igual à minha fração mássica do N2, que é 0,219, que está multiplicando aqui, né, a minha concentração mássica da mistura, 2,497. E aí a gente vai obter, né, como resultado, 0,547 quilogramas, né, por metro cúbico, né? A minha concentração mássica do CO2, então aqui utilizando a minha fração mássica, né, 0,522, né, que está multiplicando 2,497. Então, fazendo na calculadora, a gente vai obter 1,303, né, quilogramas por metro cúbico, né? E para finalizar, a minha fração mássica do CO, né, do monóxido de carbono. Então, minha fração mássica, né, 0,259, multiplicando 2,497. Então, fazendo aí na calculadora, a gente vai obter 0,647, né, quilogramas por metro cúbico. Então, tá aqui, né, as minhas concentrações molares e mássicas, né, dos componentes da mistura. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.